A exportação de sensores é uma barreira constante. Recentemente, imagens das forças norte-coreanas na guerra da Ucrânia foram divulgadas pela primeira vez. O vídeo de 1 minuto e 39 segundos mostrou que o exército norte-coreano estava mais forte que antes. Vamos tratar o assunto de hoje adequadamente. Como todos sabem, o exército norte-coreano enviou 15 mil soldados à Ucrânia. No começo, soldados norte-coreanos andavam em grupos para evitar deserções, mas muitos foram massacrados pelo exército ucraniano, levantando dúvidas sobre sua experiência real de combate. No entanto, nos vídeos recentes, vemos que o exército norte-coreano está mostrando uma postura completamente diferente, mudando 180 graus. Resumindo o vídeo, podemos ver que os soldados norte-coreanos usam uma faixa vermelha no braço para a identificação de amigo ou inimigo. E para facilitar o reconhecimento entre eles, também foi possível ver que, em áreas cobertas de neve, eles estavam usando uniformes de camuflagem branca. Além disso, pareciam ter experiência em combate urbano. Antes de entrar, eles jogavam uma granada primeiro, e só então faziam a entrada, ou então, ao invés de se aproximarem da porta, ficavam encostados na parede esperando para entrar. Diferente dos soldados norte-coreanos de antes, foi possível perceber claramente que eles cresceram através da experiência real de combate. Eles criavam uma rede antiaérea com fuzis para derrubar drones e usavam suas armas em situações reais para obter dados práticos. E eu acho que esse é o ponto mais importante. Foi observado que os soldados norte-coreanos também estavam usando o TC-3. Antes era chamado de primeiros socorros. No campo de batalha, todos devem ser socorristas. Se forem feitos os primeiros socorros corretamente, muitas vidas podem ser salvas. Estatisticamente, excluindo aqueles que morreram instantaneamente em combate, cerca de 70% das pessoas que poderiam ter sido salvas teriam sobrevivido se tivessem recebido os primeiros socorros adequados. Estatísticas da Guerra do Iraque dos Estados Unidos da América mostram que a Coreia do Norte enviou cerca de 15 mil soldados com cerca de 4.700 baixas. Embora seja uma estimativa, muitos soldados norte-coreanos sofreram baixas. Por isso, o exército norte-coreano também percebeu a importância do TC-3 e parece ter aplicado isso diretamente no campo de batalha. As mudanças no exército norte-coreano vão além do pessoal. O destaque são as armas. Alegam que cerca de 40% das armas russas na guerra da Ucrânia são feitas na Coreia do Norte. E não é só suspeita. Segundo a inteligência ucraniana, grande parte dos projéteis, mísseis e foguetes usados pela Rússia no campo de batalha são fabricados na Coreia do Norte. A Rússia usou mísseis balísticos da Coreia do Norte para atacar cidades principais da Ucrânia. Também ficou comprovado que muitos projéteis de artilharia no campo de batalha são fabricados na Coreia do Norte. Isso significa que as armas norte-coreanas não são apenas estoques empoeirados, guardados em depósitos, mas estão sendo testadas em combate real neste exato momento no campo de batalha. O problema vai além. Se as armas norte-coreanas fossem só usadas, talvez fosse menos preocupante. A guerra funciona como um laboratório. Dezenas de milhares de projéteis e mísseis são lançados contra o território inimigo. Nesse processo, algumas armas acertam o alvo com precisão, outras erram devido a falhas, e algumas nem sequer conseguem ser lançadas. O fato de que esses dados massivos estão sendo enviados diretamente para a Coreia do Norte é, na verdade, um fator fatal para a Coreia do Sul. A Coreia do Norte não tem dinheiro. Então é difícil para eles continuar desenvolvendo armas em grande escala por um longo período. Por isso, até agora, eles quase não faziam upgrades em suas armas. Mas desta vez, é um pouco diferente. O enorme campo de batalha chamado Rússia está servindo como um laboratório de testes caro para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte pode usar dados de combate para aprimorar mísseis que falharam, melhorar a precisão e atualizar o desempenho com tecnologia da Rússia. O resultado disso é óbvio. As armas norte-coreanas, antes vistas como inferiores, estão ficando mais precisas e letais. Qual será o destino delas? Pode ser a Coreia do Sul. Em outras palavras, as armas norte-coreanas que estão sendo usadas no campo de batalha da Ucrânia não são apenas ferramentas de guerra. Elas são protótipos e fontes de aprimoramento que ameaçam a segurança futura da Coreia do Sul. Aqui está o motivo pelo qual nossas forças armadas devem estar absolutamente em alerta. O principal é notar que o exército norte-coreano não só ganha experiência em disparos de armas e artilharia. Eles ganharam experiência com drones e guerra eletrônica, armas essenciais no futuro dos combates. O exército sul-coreano também reconhece a importância dos drones. A doutrina já destaca o fortalecimento das forças de drones, tema recorrente no Livro Branco de Defesa. Mas, olhando para a realidade, ainda há um longo caminho a percorrer. Nas unidades de linha de frente, os drones ainda não foram suficientemente distribuídos e praticamente não há treinamentos táticos reais utilizando drones. Na prática, isso só existe na teoria, já que os soldados não sabem usar no campo de batalha. Porém,
O exército norte-coreano é diferente. Eles experimentaram na prática, no campo de batalha da Ucrânia, como os drones são detectados, como atacam e também como são abatidos. Eles experimentaram em combate como o inimigo reage ao lançamento de um drone e como recuperar ou reutilizá-lo diante de interferência eletrônica. A operação de drones do exército norte-coreano já supera a compreensão teórica do sul-coreano. E há um fato ainda mais chocante. De acordo com informações recentes, instrutores russos estão treinando diretamente os operadores de drones do exército norte-coreano no próprio território russo. Isso mostra que a Rússia, além de entrar na guerra, fortalece o exército norte-coreano com armas avançadas. A Coreia do Norte enviou pessoal às fábricas de drones russas para aprender todo o processo de produção, não só para treinamento. Isso mostra que a Coreia do Norte não é mais um país que simplesmente compra e usa drones, mas está se transformando em um país capaz de fabricar, aprimorar e produzir drones em massa por conta própria. Hoje, um drone pode abater helicópteros e destruir tanques. Drones pequenos que custam apenas alguns milhares ou até centenas de milhares de won estão sendo flagrados todos os dias no campo de batalha da Ucrânia, neutralizando tanques que valem bilhões. Assim, os drones são armas de ótimo custo-benefício no campo de batalha. Agora, imagine se o exército norte-coreano começasse a manusear essas armas com habilidade, adquirida por meio de experiência real em combate. Drones podem chegar a qualquer base militar na região metropolitana. O problema não é só o equipamento, mas a compreensão tática. Equipamentos podem ser comprados com dinheiro, mas a experiência real de combate é um ativo que o dinheiro não pode comprar. O exército sul-coreano não tem experiência real, mas o norte-coreano já possui dados de combate. É exatamente por isso que essa é uma das ameaças mais letais que poderemos enfrentar no futuro. No final das contas, o problema também recai sobre nós. Como a Coreia do Norte acumula dados reais, também precisamos de experiência de combate para manter o equilíbrio. Aqui enfrentamos uma realidade. Não podemos começar uma guerra sozinhos, nem enviar tropas facilmente para conflitos externos. Alguns sugeriram enviar tropas sul-coreanas para a linha de frente na Ucrânia. Mas isso é considerado muito perigoso. Se considerarmos o peso político que teríamos que suportar, as repercussões internacionais e, acima de tudo, a questão da segurança dos nossos soldados, isso na verdade não pode ser uma opção. Não podemos só ficar parados. Precisamos achar uma alternativa à experiência de combate real. O método mais realista é obter dados de campo de batalha, mesmo que indiretamente, por meio de países aliados. Podemos compartilhar com países aliados que vivenciaram o uso de drones na guerra da Ucrânia, o ajuste do fogo de artilharia e o impacto da guerra eletrônica. Ao analisar casos de sucesso e fracasso deles, podemos aprender lições para nosso sistema militar sem lutar diretamente. Existe outro método. Várias forças voluntárias de diversos países já participam da guerra na Ucrânia, incluindo pessoas de origem coreana. Mesmo difícil abordar oficialmente no nível militar, ouvir experiências reais e know-how deles e incorporar nas doutrinas ou treinamentos pode ser bastante significativo. As lições que o Sr. T1 aprendeu com o próprio corpo no campo de batalha têm um valor muito maior do que dezenas de treinamentos. No final das contas, o essencial são os dados de combate reais. Não importa o quanto tenhamos equipamentos de última geração e sistemas de treinamento sofisticados, se não houver experiência real de combate para apoiar, sempre haverá limites para o fortalecimento das nossas forças. A Coreia do Norte reúne esses dados rapidamente com a ajuda da Rússia. Nesse caso, também devemos cooperar estreitamente com nossos aliados para reduzir ao máximo essa diferença. Experiências reais de combate podem garantir a sobrevivência futura dos soldados, mas há outros pontos importantes a considerar. É verdade que o exército norte-coreano está adquirindo experiência real de combate, mas isso não significa que eles se transformaram imediatamente em uma força militar de elite. O exército norte-coreano ainda enfrenta limitações estruturais, como o sistema de suprimentos precário. Como a Coreia do Norte é um país sem dinheiro, os soldados enviados para missões no exterior conseguem se alimentar razoavelmente, mas os soldados que permanecem na Coreia do Norte nem sequer conseguem comer direito. Se até o exército russo enfrenta problemas de abastecimento, é ainda mais difícil para o norte-coreano, com menos apoio, manter sua força de combate estável. Outro problema é a falta de equipamentos precisos. Exceto por alguns equipamentos como drones e mísseis, o exército norte-coreano ainda depende de fuzis antigos, coletes à prova de balas desgastados e equipamentos de visão noturna básicos. Ao contrário de um pequeno número de soldados que recebem equipamentos modernos, a maioria dos soldados norte-coreanos ainda não conseguiu se afastar significativamente dos métodos de combate antiquados que dependem do número de pessoas. A capacidade dos comandantes também é um problema. Como o exército norte-coreano opera sob um sistema de controle e vigilância rigorosos, é difícil adotar táticas flexíveis.
Comandantes de pelotão, companhia e unidade não foram treinados para decisões autônomas. Por isso, combates complexos aumentam o risco de grandes baixas. Acima de tudo, o mais importante é que o exército norte-coreano está sendo tratado como material descartável letal pela Rússia. O exército norte-coreano é enviado às missões de assalto mais perigosas e frentes de maior risco para reforçar as linhas russas. Por causa disso, a taxa de perdas é alta e, de fato, a proporção de baixas relatadas também é bastante elevada. Devido a essas limitações, a experiência de combate do exército norte-coreano pode não resultar em um aumento imediato do poder militar. No entanto, há um ponto em que devemos ficar atentos aqui. Só porque existem limitações, não devemos baixar a guarda. A experiência se acumula com o tempo. Mesmo parecendo pouca agora, o exército norte-coreano está aprendendo mais do que antes. Ou seja, a experiência prática do exército norte-coreano pode não trazer mudanças esmagadoras em um curto período, mas, a longo prazo, há uma possibilidade real de que se torne uma nova ameaça à nossa segurança. Por isso, devemos olhar para o exército norte-coreano com uma visão equilibrada, mas nunca subestimá-lo. O que vocês acham do fortalecimento do exército norte-coreano? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só, encerro o vídeo por aqui. Muito obrigado.